Carla, já falamos aqui do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, principais capitais aí com os debates, mas a gente teve debate também ontem à noite. Você aproveitou, acompanhou, fez o esquenta aqui pela Rádio Mirante na hora do Reggae Point com o DJ Valdinei e acompanhou com uma visão privilegiada aí o debate. Qual a sua avaliação desses bastidores, a hora da chegada, a hora do intervalo, qual a sua avaliação? Gleidson, os candidatos chegaram bem descontraídos até, pelo menos ali na entrevista para mim estavam todos bem descontraídos, todos parece que bem ligados no Reggae Point, cumprimentaram o Valdinei, tudo, pediram até música, né? Mas voltando aqui ao debate, os candidatos me pareciam muito confortáveis e não tinha aquele clima pesado, nem tenso de outros debates que eu já acompanhei. Estava tranquilo e o clima ficou exatamente esse durante todo o processo, as mais de 2h30 aí do confronto entre os candidatos, oscilando um pouquinho, às vezes aumentava um pouquinho o calor, aí diminuía, mas não era algo muito para se imaginar que poderia esquentar realmente. A expectativa que muitos tinham é se o Iglesias ia botar para funcionar suas performances de redes sociais, mas ele preferiu ser um outro tipo de candidato, performar de outra forma como candidato nesse debate da TV Mirante. Ficou calmo dentro daquela sua estratégia, que ele joga um monte de informações sobre orçamento, dados sobre número de crianças fora da escola, problemas em hospitais, enfim, e acabou sendo eu posso até dizer que é o Iglesias de 2020 que ele tinha mais essa postura de mostrar conhecimento. Os dois alvos, claro, não poderia ser diferente. Foi o Eduardo Braide, prefeito, candidato à reeleição pelo PSD, e o Duarte Júnior, candidato do PSB. Por que não poderia ser diferente? Primeiro que um está em primeiro nas pesquisas, o outro é o segundo. E os dois, de alguma forma, o Duarte, que é de alguma forma, tem aí algo a explicar em relação à execução, né? Ou seja, do poder executivo. O Eduardo Braide, normalmente, porque ele é prefeito, apesar que aí eu faço uma crítica ao prefeito, porque parecia que ele se comportava como se prefeito não fosse, né? Mas ele é o prefeito, então muita explicação a dar sobre os seus atos como prefeito. Então, nada mais normal do que toda vez iniciar perguntando para ele, falar da sua administração, por que ele está prometendo de novo se ele não fez. Então, tudo isso, normal de dentro do debate. O Duarte Júnior tinha que ser alvo, primeiro porque ele está em segundo, e depois porque ele faz parte do governo desde 2015. Então, o que tem que se apontar, apesar de ele não ser do Poder Executivo agora, mas ele é apoiado pelo governador Carlos Brandão. Então, por isso, alvo de críticas. Ele poderia dizer, não, peraí, mas eu não faço parte do governo. Não, mas você é apoiado por quem comanda esse governo. Então, foi mais ou menos assim. O Franklin, eu costumo dizer que ele está cumprindo a missão dele, entrou para divulgar aí a questão do plebiscito, do passe livre. Então ele vem fazendo isso costumeiramente nas entrevistas, nos demais debates. Debate do Imirante, ele fez bastante isso ontem, ele fez, e ele diz mesmo que é um assunto que ele insiste. A Flávia Alves, eu vejo que ela tem um nível de conhecimento bom, se preparou para aquele debate e não poupou nem um lado nem o outro, nem o Braide nem o Duarte. Ela partiu para cima, mais ou menos assim, mas claro, daquele jeito dela. O Saulo sempre no discurso de que precisa de concurso público, precisa não deixar a CAEMA morrer, tem que deixar ela estatal mesmo. Não teve muita novidade. Se me falares assim, Carla, o debate pode dar um 360 nesse cenário eleitoral? Não, 360 eu não considero. Mas
pode sim mudar uma coisa ou outra, claro que pode, até mesmo porque muita gente fica ali indeciso, sem saber se realmente vai votar naquele candidato, se vai votar em outro, e o debate é um momento para isso. Já falei aqui para vocês que a entrevista, a gente tem até um limite, a gente jornalista tem um limite de ir perguntando para os candidatos, uma questão mesmo de postura profissional. No programa eleitoral é um ambiente controlado para os candidatos, porque eles estão ali já com um script, tudo pronto, tudo feito bonitinho, porque está vendendo a imagem deles para você, eleitor. E num debate não, são eles contra eles. Então, se o candidato tiver que perguntar, pergunta. E eu considero o debate muito tranquilo. Tu acabou de dizer, teve 9 pedidos de direito de resposta no debate de São Paulo. Aqui eu acho que teve ou foram 2 pedidos, e um foi aceito e o outro negado. Então, tu vê a tranquilidade ali, a civilidade entre os candidatos, que era o que a gente queria. A gente falou disso ontem aqui com o Alex Barbosa, diretor da TV, quando ele veio aqui. Era o que a gente esperava. Claro que de vez em quando uma bombinha ali no meio é bom, né? Mas ainda assim, considerei o debate no nível aceitável. O Carla, falar em bomba e casos assim como, o caso que tem chamado a atenção é esse caso do Clio do Milhão. Ele foi abordado durante o debate? Ele foi abordado bem pouco. Ele foi abordado pelo Wellington do Curso, que é o candidato do Partido Novo. Acho que só ele. Os demais não perguntaram diretamente sobre o Clio do Milhão, mas eles fizeram referência ao Clio do Milhão, uma vez aqui, outra colar, não exatamente perguntando para o Braide. Eu percebi que o doutor Iglesio, ele não usou a história do Clio do Milhão, mas ele quis mostrar ali, e para mim isso ficou claro, que há muitos subterfúgios na prefeitura de São Luís, isso palavras dele, tá? Muitos subterfúgios da prefeitura de São Luís, que pode levar como consequência a um Clio do Milhão. Então, falta de transparência, disse ele, a questão de dissolver toda a comissão permanente de licitação e assim fazer contratos emergenciais nas secretarias, porque a central de licitação, ela serve para isso, ela concentra, né? As licitações de todas as secretarias passam por lá. E no caso, quando acaba, ele até falou isso para mim, acabou a central permanente de licitação, isso favorece para que Clio de Milhão apareça aqui por São Luís. Falou também de Jujuy-Cacaia. Então, isso daí, a Jujuy-Cacaia, por exemplo, foi outro exemplo a ser destacado, porque ninguém diretamente perguntou para o Braide sobre o Jujuy-Cacaia, mas faziam referência. Então é mais ou menos essa ideia do Iglesias. Jujuy-Cacaia, lembrando que foi um instituto lá da região da cidade, acho que Cidade Olímpica. Isso, Cidade Olímpica, né? É uma creche que foi usada para trabalhar o aniversário de São Luís. Não, o Carnaval. Carnaval. Que custou aí quase 9 milhões. Agora tem um que eu queria fazer aqui. O que eu posso dizer? Eu queria que destacar também, porque assim, o prefeito Eduardo Braide me incomodou. Essa daí me incomodou. Vou dizer para vocês por quê. O prefeito Eduardo Braide, ele acusou o Duarte Júnior de ter tentado impedir merenda escolar na rede municipal de ensino. Eu considero de extrema injustiça. Por quê? Porque esse contrato específico aí, o Tribunal de Contas da União pediu para que fosse suspenso, porque a empresa contratada, e foi de 53 milhões, a empresa contratada tinha um dos sócios que estava condenado e não podia contratar pelo poder público. Contrato esse que foi também o quê? Emergencial.
Não é que ele não queria a merenda escolar, mas é a todo custo, assim, não tinha como fazer licitação. Ora, se essa empresa não podia contratar com o dinheiro público, tem que ser de qualquer forma. Claro que na justiça ele ganhou, o Duarte Júnior entrou na justiça contra esse contrato. Claro que na justiça o Braide ganhou. Como é que o juiz vai dizer que não vai suspender a merenda? Óbvio que não, mas mandou a Prefeitura de São Luís fazer licitação, porque o certo é fazer licitação. O contrato emergencial, ele tem um time. Então é isso, é para deixar clara toda a situação, porque foi uma situação que eu acompanhei na época, porque me assustou o fato do cara não poder contratar com o poder público e ser contratado num contrato emergencial, e nessa mesma época foi que a gente recebeu a denúncia de que estavam servindo farinha com peito de frango para crianças de 3 a 5 anos na zona rural de São Luís. Então é isso, acho que o que merece destacar do debate. Ô Carla, antes de você encerrar, eu soube aqui que nos bastidores eu queria a sua avaliação também, porque o ex-secretário de comunicação, o Igor, que inclusive antes de se tornar secretário adjunto e depois secretário de comunicação, foi assessor de Braide por muito tempo, inclusive na Assembleia Legislativa, em Brasília, uma pessoa de muito próxima a ele. E ontem ele chegou acompanhando Duarte. Isso não causou assim um certo desconforto no prefeito? Gleidson, eu só não te digo que causou assim um certo desconforto. Não deu para perceber nada? Não, eu ia dizer, vai ser só uma percepção minha, talvez não seja, mas que ficou constrangedor, realmente ficou. O Igor Almeida passou muito tempo com o Eduardo Braide como assessor, antes de ser secretário de comunicação do município. Depois que ele saiu, vai fazer 1 ano agora em dezembro, ainda não tem secretário de comunicação, e ele não saiu amigavelmente, né? Não saiu feliz, não foi um momento que eu vou pedir para sair porque eu tenho um outro projeto. Não, pediu para sair nos bastidores porque existiam desconfortos, impasses, enfim, e foi realmente, eu achei assim, de certa forma constrangedor, né? O ex-secretário de comunicação do prefeito chegando com o seu principal adversário, mas enfim, Gleidson, acho que o Grupo Mirante cumpriu o seu papel. Foram várias entrevistas aqui na rádio, na Mirante News. A gente teve também na televisão, no Bom Dia e no JM. A gente teve ainda as sabatinas do portal Imirante. Tivemos várias, e teve também o debate do Imirante, fechando aí esse encontro com os candidatos, com esse debate. Espero realmente que a gente possa ter contribuído com você, leitor, para que você vote consciente. Informações, a gente tentou levar todas as informações possíveis para você analisar quem você realmente vai escolher para ser o próximo prefeito da capital. E eu costumo dizer com o Nirod, Gleidson, que no momento que a pessoa for votar, não é para pensar nela, é para pensar no coletivo. Mas, então é isso. Mas só para encerrar, Gleidson, que eu ia esquecendo de falar essa parte, que é algo que me incomoda no debate aqui em São Luís. Não só nesse, não. Eu estou falando que eu já acompanho a eleição já faz um bom tempo, nos debates que sempre vieram, desde a época, pelo menos que eu comecei a acompanhar, que é um nível lá embaixo, não é nível de conhecimento que eu estou falando, gente, é nível de propostas para melhorar São Luís. E por quê? Porque a gente está sempre na base. A educação não é boa, falta colégio, aí discute, aí coloca como o supra-sumo, colocar ar-condicionado em escola, aí problema no Socorrão, mas é porque atende muita gente que não é de São Luís, deixa eu ver, falta merenda escolar e falta isso, nunca se discute algo do nível assim, olha, São Luís está com o IDEB de 8%, empatado com Sobral.
A gente vai passar, porque a minha proposta para que avance mais na educação é isso. Não, eu só ouço falar, vamos botar a escola em tempo integral, vamos valorizar o professor, vamos, deixa eu ver o que mais, Gleidson, vamos construir escolas e vamos aumentar o número de leitos, são só essas coisas, é o básico do básico, que depois de tanto tempo a gente já deveria estar em um outro patamar, um patamar de debater como desenvolver mais a cidade. Eu digo mais é porque já deveria estar bem melhor. E aí não, continua a mesma coisa, asfalto, falta de escola, superlotação no Socorrão, e as fórmulas mágicas pro transporte público, sempre esse mesmo reme-reme e que a sociedade vê passar a cada 4 anos, infelizmente. Queria muito que daqui a 4 anos o debate fosse em outro nível, realmente, eles debatendo sobre como a educação avançou, como os dados, mas dados reais, não dados floreados. Mas é isso, mas hoje se comemora em São Luís, tem um IDEB de 5. Aí vai fazer o quê, né? Porque já foi pior, mas já foi pior, não pode melhorar um pouco mais não, chegar a uma nota como o Iglesias falou, não dá para chegar na média 7 pelo menos, mas é isso, gente. Mas foram esses pontos aí do debate de São Luís que eu tenho que destacar para vocês. A gente teve Imperatriz também, tá? Lá acabaram participando 5, estava previsto 4, mas de última hora o candidato do Novo, o Nilson Takacha, conseguiu uma decisão judicial para ele participou ele, o Rio da Amaral do PP, a Mariana Carvalho do Republicanos, o Josival do JP do PSD e o professor Marco Aurélio da Federação PT, PCdoB e PV. Eles lá debateram, a gente lembra que Imperatriz é o 2º maior colégio eleitoral e caminha para um 2º turno. E eu digo que caminha não é somente pelas pesquisas não, Gleison, é porque antes Imperatriz não tinha um 2º turno porque não tinha quantidade mínima de eleitores, mas um prefeito sempre ganha lá com 30%. O Assis Ramos foi reeleito com menos de 30% em 2020. Então a maioria da população não queria esse prefeito, mas como lá não tinha 2º turno, ele que teve o maior percentual, e essa realidade hoje, Imperatriz deve mudar, deve sim ter um 2º turno. A gente vai acompanhar e trazer tudinho segunda-feira para vocês.